Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical e juntos estamos aprendendo o melhor de Deus para a nossa geração, para os nossos dias. Você faz parte do programa de educação cristã continuada. Esse programa está abraçando o povo de Deus e levando a sua palavra. Você já sabe que na escola dominical, no programa Educação Cristã, há mais de Deus. Aprendemos o melhor de Deus para estes nossos dias. Nós estamos estudando nesse trimestre Carta aos Romanos e hoje, em especial, já estamos na lição número 5, uma nova vida em Cristo. Que especial esse tema e que especial será esta oportunidade de aprendermos juntos hoje. Acompanhe comigo o plano de voo, que juntos nós vamos aprender hoje o esboço da lição. No tópico número 1, vamos aprender sobre o significado do batismo. Graça abundante, simbologia do batismo e também união com Cristo. No tópico número 2, mortos para o pecado, esforço moral, livres do jugo da lei e sobre o regime da graça. E no tópico número 3, por fim, a liberdade cristã. Livres em Cristo, oferta de justiça, libertos, mas servos. Graças a Deus. Vai ser muito especial essa aula. Para enriquecer ainda mais a aula de hoje, nós temos a participação especial do pastor, professor, coordenador, pastor Wilson Melo. Seja bem-vindo, meu querido pastor, lá de Macapá, do Amapá, o coordenador do PEC. Lá, seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Bogo, a toda a coordenação, a equipe da Escola Bíblica Dominical. E é um prazer imenso estar aqui com os irmãos para juntos aprendermos a palavra de Deus por meio do estudo da Escola Bíblica Dominical, que é um veículo muito abençoador para toda a igreja, em todo o Brasil e em todo o mundo, podemos dizer assim, quando o crente se dedica a estudar a palavra de Deus. Especial esse trimestre, é muito importante sua participação lá do Amapá, da capital, Macapá, agora para todo o Brasil, falando desse tema tão importante da Carta aos Romanos. Também o pastor Otton Alencar é o coordenador, o comentarista, ao melhor, dessa revista. Ele tem coisa muito boa lá no Macapá e esse povo de Deus lá abraçou o programa de educação cristã. O senhor é o coordenador lá, é isso? Hoje estamos como coordenador do programa de educação cristã continuada. Nós temos a coordenação local, qual queremos mandar um abraço para a pastora Elice Nobre, ela é a coordenadora, a organizadora da escola dominical na Assembleia de Deus a Pioneira em Macapá. E como o senhor falara, realmente nós estamos muito felizes e até mesmo orgulhosos por termos o nosso pastor Otto Miranda de Alencar, ao qual mandamos o nosso abraço e carinho em Cristo Jesus, por comentar esta revista, logo aqui no primeiro trimestre. É um momento novo, de fato, para a Assembleia de Deus no Brasil, e ele já vem sendo a primeira de 2018 comentando. Pastor Otto, um homem muito capaz nessa área da escrita, ele é escritor, jornalista, advogado, mas acima de tudo, servo de Deus, um servo de Deus que visa a amplitude do reino de Deus. E para nós, pertencer ao pastor Otto como ovelha ali do seu rebanho é uma alegria muito grande. Legal. O senhor comenta também que ele é escritor, Além de comentar, o programa Educação Cristã sempre tem esse viés de trazer um suporte, algo a mais também para os professores, coordenadores e para os alunos dedicados. A gente sempre faz uma adaptação de um livro. Então, o embrião da revista da Escola Dominical desse trimestre, Carta aos Romanos, na verdade, trata-se de uma referência, uma adaptação do livro do pastor Otton, Estudo Introdutório à Carta aos Romanos. Então, se você não tem ainda esse livro, você também pode entrar em contato com o programa Educação Cristã Continuada, ter acesso a esse livro e aprofundar ainda mais neste estudo. Os professores já sabem, já conhecem, mas a versão a revista do professor, ela tem uma página a mais, ela tem, aliás, 2 páginas a mais por lição e uma página dedicada especialmente à leitura complementar,
que é uma referência ao livro, então, que está sendo adaptado. Pois bem, meu pastor, vamos à aula de hoje. Uma nova vida em Cristo. O significado do batismo. O que significa essa nova vida em Cristo e por que essa nova vida em Cristo deve ser remetida ao batismo? Que é a nova vida em Cristo, que na verdade a nova vida só pode ser em Cristo, né? Isso é uma questão do Evangelho. O Evangelho, ele traz essa nova vida em Cristo por meio de processos. Se nós atentarmos aí para o texto áureo da nossa revista, né? Tem 4 coisas muito importantes aí para ser visto. Paulo vai dizer o seguinte: porém, libertados do pecado. É a primeira. Para a nova vida em Cristo, como eu quero enfatizar isso aqui, porque a nova vida só pode ser em Cristo. Porque outras religiões, elas vão propor uma nova vida, né? Mas não existe nova vida fora de Cristo. Em Cristo, sim, que o homem pode ter uma nova vida. E para acontecer, primeiro precisa ser liberto do pecado. E só quem pode libertar o homem do pecado é Cristo. Perfeito. Em segundo lugar, transformados em servos de Deus. Tem coisa mais incrível para o homem do que ser transformado em servo. Porque a grande dificuldade do homem é ser servo de Deus, né? Principalmente nos dias em que estamos vivendo, do endeusamento humano. Em terceiro, tendo o vosso fruto para a santificação. Tá? E, por fim, a vida eterna. Tá? Então, esses são os passos que vai gerar essa nova criatura, esse novo homem, e aí vai ter aí um ponto ápice de comprovação, como se fosse um registro de nascimento, que esse homem, que já foi liberto do pecado, ele foi transformado em um servo de Deus, né, frutifica pelo Espírito, pela santificação, ele vai ter a nova vida, e essa nova vida está fora da questão terrena, meramente, a vida eterna. Abraço, não é só uma nova vida para esse local, uma nova vida que contempla a eternidade. Exatamente, contempla a eternidade, essa nova criatura. E o batismo, então, é a declaração pública de que não pertence mais ao antigo sistema mundano do seu nascimento, como descendente do primeiro Adão, mas agora do segundo Adão, que é do céu. E aí é importante nós enfatizarmos que o batismo é essa declaração pública que essa pessoa, esse indivíduo, assume publicamente que é filho de Deus. Não vai relacionar-se ao perdão de pecado o batismo, né? E sim que ele é uma nova criatura. Porque o batismo aí não é para a salvação, é para declarar publicamente que este indivíduo agora é filho de Deus. Se não vejamos aqui, porque Jesus ele não tinha pecados, né? Não como o homem comum, tá? Mas você vai ver que o batismo, quando Jesus chega para ser batizado por João, né, ele diz: olha, eu que deveria ser batizado por ti, tu que vens a mim. Jesus disse não. Jesus disse uma coisa importante aqui. Deixa, Mateus capítulo 3, versículo 15. Né? Deixa porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Então o batismo é o cumprimento da justiça de Deus sobre o pecador. Certo. Ou seja, essa justiça, segundo a lei de Deus, é que toda alma que pecar, essa deve morrer. Certo. Então a justiça de Deus é que esse homem morra. Se esse homem morre, aí no batismo, Deus então vai testificar, que é o que posteriormente, a Bíblia diz que quando Jesus é submergido nas águas, Deus brada do céu dizendo: este é o meu filho amado. Você vai ver aí que não é só o homem que está dizendo que é filho de Deus. É Deus testificando, né, que todos que forem batizados, que aí sim Paulo vai escrever já aos Romanos, que todos que foram batizados em Cristo na sua morte, também viverão com eles, ressuscitarão com eles, se tornarão então assim filhos de Deus. Isso significa então o subtópico 3, quando fala a união com Cristo? Então agora ele está unido a Cristo? Agora sim, porque só pode estar unido a Cristo após a mortificação para o mundo e a declaração que é um filho de Deus
por meio do batismo. Uma dúvida que ela é recorrente, né, aos recém-convertidos e até principalmente aqueles que estão em cima do muro, e justamente com essa afirmação que o batismo ele não salva. Então, mas também se ele não salva, ele me une a Cristo ou não? Somente ele? Não, unido a Cristo, eu já estou quando aceito a Cristo, quando sou perdoado. Vamos voltar ao textuário novamente. Agora, porém, fomos libertos do pecado. Né? Uhum. Então, no momento em que o homem é liberto do pecado, e como é que ele é liberto do pecado? Em Cristo. Em Cristo ele é liberto do pecado. Ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, né, da sua vida, ele é liberto do pecado. Então o batismo é para declarar publicamente que ele não pertence mais a uma religião, que ele não pertence mais ao sistema mundano, que ele não é mais uma velha criatura, mas agora ele está unido a Cristo. O batismo é o símbolo de que ele agora pertence somente a Cristo. Então, aquele que é liberto anseia pela essa declaração pública. Olha, é a primeira coisa, com certeza, que o verdadeiramente liberto do pecado quer ser declarado filho de Deus. Vejamos o exemplo, isso é interessante, de quando Filipe, em Atos capítulo 8, né, Filipe vai encontrar-se com aquele eunuco, e eles estão lendo lá sobre Isaías, Filipe o explica que o que ele está lendo já aconteceu, acabara de acontecer em Jerusalém, que verdadeiramente foi o Filho de Deus, que foi morto para perdoar o pecado do homem. Quando ele entende isto, porque a primeira pergunta que Filipe faz é, entendes o que lês? Ele diz, mas como eu vou entender se não alguém me explique? Aí quando ele, só deixa eu avançar para terminar o bloco, daí ele entende e ele anseia em querer ser batizado. Aí ele entende e a gente continua no próximo bloco, pastor. Ótimo, até obrigado. mais.